Olá, tudo bem? Joia? Tudo bem com você também aí em casa? Deus te abençoe, espero que esteja ótima a sua semana, porque nós vamos precisar de muito boa vontade para você continuar aprendendo sobre maturidade. Vamos lá? Nós estamos conversando sobre maturidade espiritual. Espiritualidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A gente sabe pela Bíblia que o nosso relacionamento com Deus só é possível através de Jesus. Por isso, a forma com que você se relaciona com Jesus determina como você se relaciona com Deus. Está conseguindo me acompanhar? Olha só, se você se relaciona com Jesus como um mestre distante, alguém muito além do alcance, você vai começar a ter como referência do seu alvo de vida com quem você vai se parecer, em quem você vai se espelhar, tão somente com o mundo ao seu redor. E talvez ele não seja muito interessante ou inspirador. Talvez você não tenha pais que te incentivem, amigos que gostem de você, pessoas de referência, de maturidade na sua vida, ou um mundo estimulante para isso. Agora, se você tem em Jesus, não só seu mestre, seu salvador, mas se você tem em Jesus o modelo de ser humano, de gente, no qual Deus quer te tornar parecido, aí a coisa muda de figura. Então, quem eu tenho como referência de maturidade é Jesus. Meu alvo é chegar em Jesus. Não porque eu vou ser Deus, não é nada disso, mas enquanto Jesus homem, um ser humano que sente, um ser humano que age, que pensa, que se emociona, que fala, que se comunica, tem propósitos, tem planos, enfim, um ser humano que caminha como eu e você caminhamos, então nós passamos a ter alguém que nos inspira para valer, porque é alguém completo, é alguém pleno, é alguém perfeito. Agora, fica muito difícil a gente mensurar uma caminhada com o objetivo de nos parecermos mais com Jesus, amar como Ele ama, pensar como Ele pensa, ter os valores que Ele tem, olhar o mundo como Ele olha, lidar com as coisas como Ele lida, se nós nos apegarmos a defender quem nós achamos ou presumimos que somos. Paulo vai dar um exemplo desse tipo de lidar com a vida. Olha só, Filipenses 3, 4, 7, ainda naquele contexto sobre maturidade, ele vai dizer assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Você imaginava que Paulo ia dizer assim, não, eu muito menos, eu sou uma pessoa humilde. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se é currículo que vocês mencionam como um fator importante para considerar alguém maduro ou não, eu tenho muito mais que vocês. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Se o assunto é a maturidade e Paulo quer ser como Jesus, ele começa a enxergar que algumas coisas que ele achava que era no passado deveriam ser colocadas de lado. Ele fala das suas condições de nascimento, privilegiado. Ele fala em relação à lei, como ele foi circuncidado, tinha passado por todos os rituais. Ele era um herdeiro, como se diz hoje em dia, né? Um herdeiro de toda uma situação privilegiada. Já começava lá na frente. Mas mais do que isso, ele já tinha uma certa carreira e um grau de realizações que lhe davam alguma importância. Olha, eu não sei se você conhece muito da religião judaica daqueles tempos, mas tudo se baseava no cumprimento da lei. Deus tinha e tem uma lei. Pelo cumprimento da lei é que se acreditava que seríamos salvos. E de fato isso é verdade. Você quer ter liberdade?
Você quer estar bem com Deus? Cumpra toda a lei. Só que tem um problema, ninguém consegue cumprir toda a lei. Quem aqui, em sã consciência, consegue dizer que é perfeito, que é perfeita, que nunca errou e que nunca vai errar? Então, o que Paulo estava dizendo é que ele cumpriu todos os rituais visíveis, tudo o que podia ser feito para aquela sociedade considerá-lo sem dívidas, sem débito, inquestionável diante de Deus. A chegada de Jesus, ela é avassaladora para esse tipo de raciocínio. Jesus vem para mostrar que ninguém era igual a ele, ninguém servia como ele, ninguém amava como ele, ninguém era como ele. O que nos colocava sempre muitos e muitos e muitos passos de distância da perfeição. Logo, quem é que pode se dizer perfeito? Mas você pode perceber claramente de que o imaturo sempre está gastando energias para se defender. O imaturo é aquele que se apega aos seus títulos, o imaturo é aquele que se apega à sua carreira, o imaturo é aquele que se apega à sua conta bancária, o imaturo é aquele que se apega à sua realização. O imaturo tem uma série de brechas na sua autoconfiança. Porque apesar dele dizer que tem todas essas coisas, apesar de dizer que ele tem todas essas realizações, basta uma crítica, um tom de voz mal colocado, uma desconfiança, um cenário humilhante, uma vergonha passada e essa pessoa desmorona. Todo mundo identifica a maturidade, você vai perceber isso, com aquela criança chorosa. Meu filho mais novo gosta muito de brincar com a minha filha mais velha, Olivia. Ele se chama Lucas. Os dois brincam bem a maior parte do tempo, mas de vez em quando eles se provocam. E é impressionante a maneira como eles se desestabilizam com palavras que claramente sabemos que não são verdadeiras. Então, quando diante de um jogo, isso foi a última vez que aconteceu, diante de um jogo em que os dois estão disputando, o Lucas ganha a partida e comemora. Então, a Olivia vem toda matreira, toda persuasiva, dizendo assim: você não ganhou nada, você perdeu, você é um perdedor. Aquele fato da vitória do Lucas, do meu filho, não foi o suficiente. Pense numa criança que desmoronou em lágrimas, gritou, se esperneou, procurou a mãe, a juíza, para conferir que ele havia ganho. A vitória não bastava, ele precisava de uma confirmação exterior. Paulo tinha muitas confirmações da sociedade, dos seus pais, dos seus mestres fariseus. Ele podia dizer para todo mundo: olha, quem pode ser mais do que eu? É isso que ele está dizendo quando diz: olha, se a questão é currículo, eu tenho currículo para me achar alguma coisa, mas eu descobri, na verdade, que eu não tinha nada. Então, eu afastei todas essas coisas, considerei como inúteis e, olha, a bem da verdade, ele usa mais adiante uma palavra bem mais forte. Ele diz que, na verdade, considerou essas coisas excremento. Sim, sem valor nenhum. Se ele se enfeitasse daquilo, ele se enfeitaria de algo mal cheiroso, que estaria apodrecendo, ficaria vencido com o tempo. Aliás, já estava vencido. O que ele estava querendo dizer é: eu miro em Jesus. Esse Jesus que foi crucificado e aparentemente era um perdedor para as pessoas, esse Jesus que aparentemente foi dominado, encarcerado, humilhado, cuspido, rejeitado, esse Jesus que foi considerado amaldiçoado, esse Jesus que foi espetáculo para as pessoas que estavam bem vestidas, que eram poderosas, que eram influentes, esse Jesus é quem eu quero ser. Esse Jesus é um homem maduro diante da morte. É um homem maduro diante dos desafios. É um homem maduro. É um homem maduro diante da vitória. Entende o que eu quero dizer? Paulo não ambicionava ser um herói como Jesus, um Messias como Jesus. Paulo queria saber lidar com a vida como Jesus. E ele percebeu que nada do que ele achava que ele era, nada do que a sua cultura colocava como
definitivo, extremamente importante, iria capacitá-lo para isso. E você vai perceber que as pessoas maduras, elas param de exibir e param de correr atrás de coisas que muitas vezes os jovens procuram ou os imaturos procuram. Você vai ver que o que impressiona alguém imaturo não impressiona alguém maduro. E aí você começa a se perguntar em algum momento da sua jornada, por que essa pessoa não está tão empolgada, cheia de adrenalina e excitação? Por isso que está encantando os meus olhos e os meus ouvidos. Se você for corajoso, você vai observar um pouco mais essa pessoa e você vai reparar nos olhos dela. Enquanto você estava aqui olhando para essas coisas que encantam os imaturos, para onde os maduros estão olhando? Você vai acompanhar esse olhar e você vai ver adiante onde é que ele está mirando e sabe que você vai enxergar lá Jesus. E se a sabedoria tiver te alcançado, nesse momento você vai ser mais uma pessoa que vai dizer, ok, a marca da minha roupa, o meu carro, as coisas que construí, o que eu preciso fazer para olhar para a direção que vocês estão olhando? E você vai ouvir de Paulo, considere como nada, diante da possibilidade de crescer como Jesus. Então o peso vai sair das suas costas. E o primeiro sinal de maturidade vai começar a surgir no seu coração. Aparentemente você vai se perceber pouco afetado pelo que afeta os outros. Parabéns! Você começou os passos no caminho da verdadeira maturidade espiritual. Semana que vem nós terminamos essa conversa sobre parecer com Jesus e se tornar maduro com a nosso último ensino. E eu te vejo lá na sexta-feira que vem. Até! Abraço!